Amém, igreja. Glória a Deus. Graças e paz. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 13. Vamos ler o verso 15. Hebreus 13, verso 15. Amém? Diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Amém. Nós precisamos sempre expressar, né, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. E aqui essa palavra ela fala sobre sacrifício, né? Então nem sempre vai ser uma coisa fácil, vai ser uma coisa simples da gente fazer. Né? Às vezes vai nos custar. Muitas vezes nós estamos desanimados, tristes, cansados. Nós não queremos orar, muito menos louvar. Né? Às vezes nós não queremos nada, nós não queremos dizer nada. Nós precisamos louvar o nosso Deus, nós precisamos dizer para Ele o quanto Ele é grande, dizer para Ele o quanto Ele é santo, né? Mostrar para Ele o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é digno de receber o nosso louvor, falar do amor de Deus. E na palavra de Deus nós temos um exemplo tão grande disso, né? Que foi Paulo e Silas lá na prisão. Mesmo ali naquela situação, que eu tenho certeza que não foi algo fácil, eles louvaram o Senhor ali e as cadeias foram abertas, né? Então nós precisamos louvar. Muitas vezes nós até oramos, mas ficamos só naquela oração: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Mas nós precisamos dizer para Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno do nosso louvor. Nós devemos entregar a Ele o nosso sacrifício de louvor continuamente, né? Isso é dia a dia, todos os dias. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Papai querido, mais uma vez nessa noite, Senhor, nós nos entregamos, Papai querido, na Tua presença. Papai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, Papai. Achar os nossos corações quebrantados e contritos na Tua presença, Senhor. Papai querido, porque nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, por meio dos nossos cânticos, Papai, por meio da oração, por meio da palavra. Papai, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para agradecer ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz para nos salvar, Papai. Deus, Tu és santo, Tu és grande, a Tua majestade, Senhor, é imensa, é gigantesca, Papai. Nós não temos palavras, Deus, para expressar o nosso amor, a nossa gratidão a Ti, Jesus. E mesmo que tenha alguém aqui, Senhor, que esteja desanimado, que esteja cansado, Papai querido. Papai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa ver o coração dessa pessoa, Papai querido. Papai, em nome de Jesus, e animar novamente, Papai querido, através aqui dos nossos louvores, da nossa oração, Papai. Em nome de Jesus, Papai, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso coração está quebrantado diante de Ti, Jesus. Porque o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezas.
Cantamos aleluia, Cordeiro
Senhor. Abra comigo tua Bíblia, lá no livro de Malaquias, é um texto talvez mais conhecido, né, sobre dízimos, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Malaquias 3, 8. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações me chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É impressionante, né, quando nós paramos para pensar: alguém pode roubar a Deus? E a resposta é simples. O Senhor ele fala: sim, quando omitimos de trazer os nossos dízimos à casa do Senhor. Então o Senhor, ele, o que ele quer? Qual a expectativa de Deus? Olha, a Bíblia nos fala que nós podemos honrar o Senhor através dos nossos dízimos. Então, Deus ele espera ser honrado. O dízimo, ele implica em fé. Eu creio que Deus ele é dono de todas as coisas. Eu creio que Ele é aquele que vai suprir nas nossas vidas tudo o que precisamos. Eu tenho fé. Antes de dizimar, é uma prova de fé. E aqui ele diz, que eu quero ir lá para o final para dizer que ele vai repreender o devorador, ou seja, ele vai repreender tudo aquilo que vem para tocar nas nossas finanças. Muitas vezes não sabemos por que a farmácia gastamos tanto, por que as coisas acabam rápido em casa, na nossa despensa, por que o gás acaba tão rápido, temos que ir comprar outro, por que as coisas vão acontecendo de uma forma que às vezes não conhecemos a razão. É porque o devorador está atuando. Mas ele diz: por vossa causa, por causa da tua fidelidade, eu vou repreender. Aleluia. E a última parte que eu queria chamar a atenção aqui é quando ele diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A fidelidade ao Senhor nos dízimos, sabe, vai resultar em nós uma prosperidade que também o mundo não vai entender. Por quê? Porque a bênção vem dos céus. A bênção vem do Senhor. Ele diz aqui que derramará uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Sabe, aí o mundo também não vai entender quando você, com o teu salário, você consegue juntar no final do mês, vai sobrar no final do mês, a tua despensa vai suprir o necessário até o final do mês, as tuas coisas serão suficientes. Sabe, é um milagre da prosperidade que o mundo não entende, mas nós que somos crentes fiéis, sabemos que o Senhor ele faz prosperar aquilo que ele deixa nas nossas mãos, 90%. Amém? E por que não podemos deixar de entregar o dízimo? Por que quem omite o dízimo rouba a Deus? Porque o dízimo não nos pertence. O dízimo é de Deus. O dízimo é a parte da fidelidade. O dízimo é quando nós declaramos a nossa fé no Senhor, naquele que tem o poder para todas as coisas. Amém? Então eu te chamo nessa noite para você exercer a tua fidelidade ao Senhor, através do teu dízimo,
através da tua oferta. Amém? Amém. Então traga nessa hora aquilo que o teu coração, aquilo que Deus moveu na tua vida nesta noite. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Quem voltou hoje? Algumas pessoas voltaram?
Mas nós voltamos, tem muitas pessoas desconhecidas, não é verdade? Né? Então, assim, de fato, quem conhecemos das pessoas que votamos? Por isso que é importante, eu não sei se você fez um jejum hoje, mas hoje eu fiz um período de jejum antes de votar. Pedindo sabedoria para Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. É que as aparências às vezes nos enganam. O único que conhece o ser humano no íntimo, no âmbito da questão, é Deus. É Deus. Só Deus conhece. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Uma passagem bastante conhecida. E eu quero falar um pouquinho sobre as aparências enganam. No capítulo 16, no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então nós vivemos num mundo onde impera o egoísmo, a inveja, a malícia e muitas outras coisas feias na vida das pessoas, né? No agir, no pensar das pessoas. E nós temos que orar a Deus para não sermos enganados, para não sermos levados, né, pelas aparências. E quando eu falo de aparência, nós podemos olhar para tudo de um modo geral, principalmente no mundo, né, da moda, em que enaltece a aparência exterior das pessoas. A indústria da moda movimenta muito dinheiro, né, e impõe então um padrão de beleza. Se você olha, e ela impõe baseado unicamente na aparência física. Então, para a indústria da moda mesmo, belas são aquelas mulheres magérrimas, né? Verdadeiros esqueletos humanos, às vezes. E é triste porque às vezes belas são aquelas que usam um determinado tipo de roupa, aquelas que são ousadas, né? Mas, como diz um ditado popular, as aparências enganam. Então, atrás às vezes de uma menina magérrima daquela está alguém doente, né? Está uma pessoa doente, obcecada por um padrão de beleza física, e às vezes não quer nem comer. E às vezes se come e fica com aquele peso de consciência, né? Comer é tão bom, né? Mas aí se come e fica com aquele peso de consciência. Às vezes atrás de uma bela aparência de um rapaz pode estar escondido ali um mau caráter, um ladrão, um malfeitor. Então no livro de 1 Samuel aqui, né, a Bíblia diz que assim como Samuel se enganou, por quê? Porque ele só viu aquilo que estava diante dos olhos, né? O texto fala que ele colocou os olhos sobre Eliabe e ele disse o quê? Consigo mesmo: deve ser este o homem que Deus quer ungir. Deve ser esse o candidato de Deus. Então nós classificamos às vezes as pessoas por meio dos nossos critérios. E na maioria das vezes nós nos aproximamos daqueles que se encaixam nas nossas gavetas, né? Daqueles que parecem mais com a gente. Então nós gostamos de nos relacionar com os iguais. Às vezes até mesmo na cor da pele, na cor do cabelo, nas condições sociais, culturais, na carreira profissional e por aí vai. Então às vezes
nós procuramos esse tipo de relacionamento. Então, olhando segundo Deus, não é bem assim. Porque o amor de Deus, Ele quer nos levar além das aparências. Porque o amor de Deus, Ele não leva em conta as aparências. Se Ele levasse em conta só as aparências, de fato, aquele irmão mais velho de Davi seria o escolhido. Seria o escolhido. Então, se Deus exigisse de nós, eu vejo que se Ele estivesse buscando a aparência, Ele não teria vindo a este mundo. Hoje nós vamos olhar aqui para a morte de Jesus, né? Se Ele enxergasse como nós, Ele não teria nascido numa manjedoura. Concorda comigo? Se Ele tivesse os nossos olhos, não teria vindo, né? Ele teria ficado lá no seu trono celestial. Ele teria ficado lá cercado de anjos. Ele não teria vindo às vezes participar, né, do nosso louvor aqui na terra, mas ele teria ficado lá no louvorzão lá no céu. Imagina que louvorzão lá no céu. Então, amados, por isso, o exemplo de Jesus, ele é tão enaltecido. Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso em todos os tempos, em todos os lugares. Então, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, torna-se um refrão, né? Que podemos colocar aqui uma canção, que desperta no coração humano a verdadeira beleza. Então, a verdadeira beleza, ela não leva em conta as aparências. Então, isso é belo. Às vezes eu fico assim pensando, né, como é que Deus conseguiu se apaixonar por nós? Como? A Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é poderoso, Ele é temível, mas Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então o apóstolo Paulo, por sua vez, ele confirma a antiga aliança ao afirmar que Deus, ele não julga pelas aparências. Lá em Gálatas 2,6, Deus não nos julga pelas aparências. Então Deus, ele vê com o coração. E é por isso que o seu amor não é determinado pelas aparências. Deus, ele não está levando em conta esse estilo de vida moderno. Ah, mas é a modernidade, mas Deus não muda. Então, às vezes quando nós olhamos para muitas coisas, tudo que está aí, às vezes foi concebido para distrair os indivíduos, para tirar o nosso foco, e isso de variadas maneiras. Então, se nós mergulharmos um pouco mais profundo no texto aqui, o que é que nós podemos aprender deste texto? Como é que nós podemos expandir o entendimento olhando para esse texto? O que esse versículo ele quer nos ensinar, né, para aplicá-lo? Eu diria que ele cabe em absolutamente tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Provérbios, ele vai dizer que enganosa é a beleza, vã é a formosura. Então, em outras palavras, ele quer dizer, cuidado, porque essa aparência, ela pode te enganar. A aparência engana. Então, a imagem que nós temos das pessoas, a imagem que nós temos das coisas, então nem sempre são o que realmente são. Então, o que isso significa? Né?
bispo, essas imagens? Espiritualmente falando, a maioria das imagens que nós estamos vendo aí fora, o diabo usa essas imagens, sabe para quê? Para distrair, para tirar o seu foco de tudo que é realmente importante. Realmente importante. Então, a verdadeira visão, a verdadeira essência dos indivíduos, das coisas, até das circunstâncias, da própria realidade, nem sempre conseguimos enxergar. Nem sempre conseguimos enxergar. É por isso que é importante você estar muito ligado com Deus. Você está em sintonia. Você está ouvindo Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que jejuamos. É por isso que buscamos estar em sintonia. Fala, Senhor, mostra, Senhor, guia-me, Espírito Santo de Deus, guia-me. Porque, amados, as pessoas normalmente olham para essas imagens ou apenas para as imagens das coisas. Mas Deus, Ele vê o âmago. Deus, Ele vê a essência. Deus, Ele vê por detrás delas. Então é interessante porque nós devemos buscar isso em Deus. Precisamos aprender a nos desapegar dessas imagens superficiais. E começar a enxergar aquilo que está por detrás, não aquilo que está diante de nós. Porque quando você começa a enxergar por detrás, aí você está enxergando com clareza. É isso que Deus quer nos mostrar. É você poder enxergar o que está escondido por trás. Então foi isso que Deus começou a mostrar para o profeta. Você está vendo, mas eu quero te mostrar o que está por trás. Eu quero te levar às camadas mais profundas. Quero te levar para além do comportamento, para além das palavras das outras pessoas. Então, às vezes nós ficamos apegados às coisas que nos rodeiam, nas situações que estamos até ali envolvidos, né? Eu não sei se você percebeu uma guerra espiritual nessa política. Alguém percebeu? Por trás. Por trás. Então, naturalmente, o nosso cérebro, às vezes, ele funciona através das imagens, né? Então, você vê aí, seu cérebro funciona e tal. Então, aquilo que nós estamos vendo, né? Aquilo que a sociedade mostra aos nossos 5 sentidos. Quando nós ficamos só aqui, né? Na política mesmo, eu fico assim, meu Deus, há uma exposição massiva. Até mesmo aquela musiquinha, né? E com aquela repetição, aquela batida, aquilo massivo. Então, as redes sociais, né, com um período assim tão terrível, né? Então as pessoas colocam toneladas de imagens. Eu saí com a bispa hoje e depois eu fui com o Daniel para voltar, e eu falei, imagina amanhã a limpeza de tudo isso aqui, né? Então são toneladas. Então tem muita imagem. Então tem toda uma aparência, né? Muita coisa que você vê ali é fictícia. Aquele sorriso, aquela alegria, aquilo que impressiona os outros, né? E às vezes vão para as favelas e ficam beijando os pobres lá e aquela coisa. Então tudo aquilo é fictício. Eu fico assim, meu Deus. Então, tudo parece lindo, né? Melhor foto, aquela foto bonita. As pessoas falando ali, né, de uma maneira assim. Então, mas é tão interessante
é o reflexo do próprio Espírito? Ou será que são apenas palavras da boca para fora? Da boca para fora. Então é interessante porque às vezes estão falando ali só para o quê? Para disparando, tipo que gatilhos, né? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer. Então é interessante porque até mesmo se eles querem anunciar qualquer coisa, né, o marketing ali, o ídolo teve um pouco disso aí. Então a sofisticação, né, quando você vê aquilo ali, meu Deus, eles veem aquilo como tão bonito, né? E você fica, meu pai, você já começa a imaginar, imagina eu dentro desse carro, imagina eu dirigindo isso aqui, imagina eu mexendo nesse celular. Então, quando você vê aquele produto, aquilo mexe dentro de você. Né? Então, às vezes nós estamos comprando mais a imagem. É só aquela imagem de status. E às vezes não analisamos no fundo o que aquilo vai nos oferecer de fato. Às vezes só compramos o poder da marca. O poder da marca. Então é interessante porque são coisas que são colocadas diante dos nossos olhos. E dessa forma, às vezes, ficamos totalmente inclinados a cometer o quê? Todo tipo de erro de percepção. Então aqui está a questão. Você cometeu um erro de percepção. Era um homem de Deus, era um profeta, mas ele ia cometer um grande erro de percepção. Então, às vezes nós estamos fazendo julgamento, né? Desvirtuados, ou seja, o que significa? Vemos um comercial e pensamos que determinado produto ou determinado serviço que é oferecido ali vai transformar a nossa vida, vai aumentar o nosso valor pessoal, e tudo isso é engano. Às vezes você olha e vê lá um casal sorridente, logo você conclui que são felizes. Será que de fato são? Então às vezes você vê, né, pessoas ostentando bens materiais, e olha que essa questão aí do WhatsApp, as pessoas gostam, né? Ostentando ali bens materiais diversos, e você já pensa que são ricos. Às vezes não. Muitos que estão ostentando, às vezes são ladrão. Está roubando. Então vemos indivíduos, né, com cargos de comando e já pensando que são bem sucedidos. Às vezes também não. Então, amados, é interessante porque dessa mesma forma nós somos enganados, eu diria, como nós vemos, às vezes, uma pessoa se dedicando a uma vida simples e você pensa que são pobres. Não tem nada a ver. Eu conheci mesmo um homem muito rico americano que deu toda a riqueza dele e foi morar numa vida muito simples. Ele conjunto da riqueza vai ver de uma forma bem simples. Ou alguém calmo e achamos que essa pessoa é fraca. Não tem nada a ver. Então alguém que é moderado nas palavras e já consideramos que é um tolo. O indivíduo satisfeito com a própria vida e concluímos que ele é um acomodado. Às vezes não, às vezes aquilo para ele pronto, é o bastante. Ele está satisfeito com aquilo. Né? Encontramos alguém prudente e rotulamos como medroso. Às vezes a pessoa é prudente. Então, infelizmente, em boa parte das vezes, essas deduções que fazemos estão parcialmente ou completamente erradas. Ele deduziu que era aquele, mas ele estava ali completamente errado. Por quê? Porque simplesmente são baseados nas aparências. Não é? E como você já deve ter ouvido, aparências enganam. Então, a própria Escritura, ela deixa isso muito claro, como o provérbio diz assim: a quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Ou seja, alguns parecem ricos, mas são pobres. E a gente vê muito isso no mundo. Enquanto outros parecem pobres, mas são ricos.
Já ouviram aquela música do homem mais rico do vale que quer morrer? Só lá para Goiás, né? Já ouviram? Esse aí vai em Goiás, todo mundo sabe dessa música. Então é interessante porque nós vemos as aparências. E aí temos que orar. Temos que orar. Porque você só está vendo aquilo que as pessoas nos mostram, aquilo que as pessoas querem que sejam vistas. Né? Então é interessante porque Deus, Ele vê além. E Deus, Ele nunca vai compactuar com coisas erradas. Deus não vai. Então Deus alerta sempre as pessoas sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então o que é interessante, porque quando o homem de Deus ele ia, Deus falou assim: você está errado. Você está errado. E ele então falou. Então Samuel estava certo que era errado. Certo. Mas Deus disse: você está errado. Né? Para os irmãos, Davi era errado também, era um homem errado. O que você está fazendo aqui? Você está lá cuidando daquelas ovelhinhas. Né? Então, a armadura de Saul, que você que entregou aqui pouco tempo, não cabia. Então estava errado. Mas Deus disse: é o homem certo. Então, é interessante porque às vezes aquilo que é certo está errado e aquilo que é errado está certo. Para muitos, Davi estava errado, mas para Deus estava certo. Né? A Bíblia diz assim, Mateus 24:4: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E às vezes não é ninguém, não, às vezes somos nós mesmos que estamos nos enganando. Criando o quê? Criando, projetando imagens, buscando em aparências distorcidas. Então é interessante porque se fizermos assim, acabaremos perdidos em meio a tantas imagens que nos rodeiam, né? Então ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Por que, bispo, saber isso é importante para nós? Porque nós compreendemos que boa parte, eu diria a maioria delas, das coisas que estão diante dos nossos olhos não correspondem à verdade. Não correspondem. Quando você vê aquelas propagandas na televisão, não correspondem à verdade. Se você está buscando aqui não é o nosso lugar de descanso. Então, aquelas que muitas vezes nós mesmos concebemos, né, sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Deus ele quer nos dar a mente de Cristo. Deus ele quer desenvolver em nós uma consciência com mais clareza sobre o que é real e o que não é real. O que tem valor passageiro e o que tem valor eterno. Então vejo que isso é importante, né? Importante para a nossa vida, importante para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é interessante porque é como se Deus estivesse nos acordando de um sono profundo. Ele estava como que dormindo. É esse aqui Deus acorda, desperta. Não é, a Bíblia diz: desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Então é importante porque nós precisamos cultivar essa iluminação, nós precisamos cultivar essa clareza mental, essa clareza espiritual, esse abrir os olhos. Então Deus ele quer fazer, passarmos a não basear mais nas aparências. Senhor, me mostra além desse rosto bonito. Então, a não basear mais nos meus próprios pensamentos. Senhor, eu estou pensando isso, mas é isso mesmo. Eu estou aqui nas minhas emoções, nas minhas intenções, nas percepções, mas Senhor, me leva além, me leva a ver além o que está por detrás. Então a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé precisam estar livres das aparências, né?
Imagina se ele tivesse, não, seu senhor está enganado, nós não podemos ungir esse menino, nós temos que ungir esse homem. Mas seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então aqui está uma grande diferença, né? Então, ver com visão espiritual, ver aquilo que está além, olhar com o nosso espírito. É interessante que quando Deus ele fala assim, achei Davi, Deus já tinha achado Davi, filho de Jessé, um homem segundo o seu coração. Então é isso que Deus quer nos mostrar, né? O que isso significa na prática? Significa que quando você se desvencilhar das aparências, você vai viver essa vontade de Deus. Ela é boa, é agradável, perfeita. Então você precisa, né? Então é interessante porque é isso que Deus quer nos levar. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, né? Então, em resumo, aparências não significam a verdade. Verdade é aquilo que vem de Deus. Porque Deus ele consegue ver a essência, não as aparências. E nós precisamos ter a mente livre, né? Porque senão jamais conseguiremos ser cristãos verdadeiros. Jamais. Por que tanta confusão? Por que tanta divisão? Por que tanta briga? Por que tantos casamentos errados? Porque às vezes você só está vendo a separação, né? Que está afetando as igrejas. Mas por que separou? Porque Deus uniu. Mas às vezes não foi Deus que uniu. Às vezes você fala, não, é esse. Aí o Senhor tenta falar que não é, mas você fica, né? É essa. Deus diz, não, meu filho. Não atente para as aparências. Então, todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as coisas, nós precisamos ver pela ótica de Deus. Ver pela ótica de Deus. Temos que estar conectados com Deus para sermos capazes de desempenhar esse papel, né? Aquele era um homem de Deus, era um profeta. Então, para ele desempenhar o seu verdadeiro potencial de profeta, para nós desempenharmos o nosso verdadeiro potencial de cristãos, nós precisamos estar conectados com Deus para ver além da aparência. Para ver além da aparência. Então é interessante isso aqui, precisamos olhar até mesmo a nós mesmos dentro dessa visão de Deus e olharmos também para os outros com essa visão de Deus, olhar a capacidade de Deus, essa capacidade de amar, essa capacidade de promover a justiça, né? Então belas são as pessoas que estão debaixo da direção de Deus. Belas são as pessoas tementes a Deus, belas são as pessoas que têm intimidade com Deus. Essas são belas as pessoas, né? Que compreendem a vontade de Deus, que ajudam, que perdoam, que verdadeiramente amam. Velho era Davi, homem segundo o coração de Deus. Então este deve ser o nosso padrão de beleza original. Senhor é belo. Não está. Vamos ficar de pé. Que Deus nos mantenha firme, lá no exemplo de Cristo, né? Belo para Jesus era assumir a cruz. Quando Jesus estava ali naquela cruz, toda a beleza estava ali. Não a beleza segundo ao mundo, não a beleza
para os nossos olhos. Mas Deus se agradou. Deus se agradou. E Ele estava ali amando, se entregando por amor. Então isso é belo. Amar, se entregar, ajudar. É isso que Deus está vendo. É isso que Deus quer ver. É isso que Deus quer encontrar. Então quando Ele foi para ungir os outros, diz: não, não faça isso. Você está errado. Porque você só vê aquilo que está na sua frente. Mas Deus não. Não olhe para a sua aparência. O Senhor não vê como um homem vê. Põe a mão no seu coração agora. Que as escamas possam cair nos nossos olhos. Que tudo aquilo que o inimigo tem usado para tentar nos enganar, cuidado, cuidado, cuidado. Abra os nossos olhos. Essa noite é a noite de Santa Ceia. Abra os nossos olhos. Livra-nos do engano. Livra-nos, Senhor, das aparências, Pai. Leva-nos a ver o que está por trás. Quando estivermos errados, nos repreenda, Pai. Tu és o nosso Deus. Te damos toda a liberdade para dizer: você está errado. Você está errado. Não é esse aquele. Não é esse o caminho. Não faça isso. Olha a Deus. Peça perdão. Se você reconhece que está julgando apenas pelas aparências, está vivendo por aparências,
Pedro, olhando apenas para as aparências, ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. E o Senhor repreendeu a Satanás. Aquela aparência bonita de não sofrer, de não ir à cruz, de não morrer, era engano. Jesus veio para morrer. Leva-nos Deus a ver de fato que é importante. Se o Senhor não tivesse morrido, não estaríamos aqui. Então Deus, diante desses dois elementos, o pão que simboliza o teu corpo, o vinho simbolizando o teu sangue, livra-nos Deus de toda aparência de engano. Leva-nos a ver, Pai, aquilo que está por detrás. É isso que oramos, é isso que queremos, Pai. Essa é a palavra que o Senhor trouxe. Leva-nos a ver o que está por trás. Então consagramos o pão e o vinho. Vamos comer e beber, porque é alimento do nosso espírito, da nossa alma. Mostra a comunhão que temos com o Senhor. Obrigado. Consagramos em nome de Jesus. Receba o pão, o vinho. Vamos cear juntos. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache sorte, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
Vamos comer do pão. Ele passou a ver de uma outra maneira. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O Senhor quer te mostrar o que é certo, o que é errado, o que de fato tem valor, o que não tem tanto valor. Abra os nossos olhos. As aparências enganam. Queremos ver o que está por trás.